Hoje nós vamos falar sobre o mundo inovador, trazendo muitas coisas positivas, mas também muitas negativas. E o nosso intuito de hoje é tentar ajudar os nossos filhos, os nossos jovens. Eu sou a doutora Cláudia Melo Ferber, pediatra homeopata e também com pós-graduação em psicossomática e psicopatologias. Muito bem, nós usamos um livro que tem muitos estudos e eu convido vocês a lerem esse livro. Eu vou abordar alguns aspectos, vou trazer algumas informações desse livro, que é esse livro aqui, ó, Michel Desmourget, eu não sei falar o nome dele, A Fábrica dos Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças. E tem bem grande aqui, ó, em verde escrito assim, porque pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais, né? Esse autor deste livro, o Michael, né, é um pesquisador francês especializado em neurociência cognitiva. Ele teve 8 anos lá no MIT, né, e também na Universidade da Califórnia. Muito bem. Mas antes de tudo, de nós abordarmos tudo isso, né, eu queria começar com uma história. Eram duas crianças. Elas caminhavam, patinavam no gelo, num lago bem congelado lá na Alemanha. Era uma tarde nublada, fria, bastante fria. E as crianças brincavam despreocupadas e de repente o gelo quebrou. E aí uma delas caiu, ficando na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e também congelado, ela tirou os patins e começou a quebrar o gelo com todas as suas forças, até que ela conseguiu libertar o amigo. Quando os bombeiros viram o que havia acontecido, perguntaram, né, ao menino: como que você conseguiu fazer isso? É impossível que ele tenha conseguido quebrar o gelo sendo tão pequenininho e com as mãozinhas tão frágeis. Sabe, nesse instante, o gênio Albert Einstein, que passava ali pelo gelo, comentou: eu sei como ela conseguiu. E todos perguntaram: pode nos dizer como? É simples, respondeu Einstein. Não havia ninguém ao seu lado para lhe dizer que ele não seria capaz. Amigos, nós vamos começar exatamente aí, né? Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, aqueles de boa vontade. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa força de vontade. Eu recebi essa semana essa historinha e aí resolvi começar com ela para que nós, né, na tarefa de pais que somos, né, Deus nos capacita diariamente para nós levarmos, digamos assim, essa gestação até o fim. Porque o parto, né, é quando os nossos filhos, já estão desbravando os seus próprios caminhos na estrada da vida. Só aí é que nós, né, já terminamos o parto, né, digamos assim. Ficaremos a espreitar, então, as suas decisões, as suas tomadas nas vidas, né, deles, e nós estaremos ali do lado, aguardando e observando. Por isso a importância de nós criarmos, né, estruturas saudáveis na mente e também no corpo. Vamos falar um pouquinho, né, sobre uma agressão silenciosa que tem acontecido. O consumo, o uso recreativo do digital em todas as suas formas, desde smartphones, tablets, televisão, não importa, celulares, né? Esse uso que nós estamos falando é o uso recreativo, não o uso para o estudo. Nós estamos falando do uso recreativo por essa nova geração que é absolutamente astronômica. Você sabia, e eu tirei desse livro, né, que a partir de 2 anos as crianças nos países ocidentais usam diariamente, gente, diariamente, quase 50 minutos diante da tela? Crianças de 2 anos. E entre 2 e 8 anos, esse tempo já não é mais 50 minutos não, já passa a ser 2 horas e 45 minutos. E crianças de 8 até 12 anos são jovens que passam aproximadamente 4 horas e 45 minutos.
Crianças de 13 a 18 anos chegam até 7 horas e 15 minutos no final do ano. Isso totaliza mais ou menos 1.000 horas para um aluno na pré-escola. Sabe o que significa isso? 20%. É 1,4 mês. 4 meses, né? 1,4 mês. 1.700 horas para um estudante no nível fundamental. Isso que significa 32%, é 2,4 meses. 2.650 horas para o aluno do ensino médio, significa 3,7 meses, é 45% do tempo diário acordado. Sabe o que significa isso, gente? Que ao longo das 18 primeiros anos de vida, equivale a 30 anos letivo ou 15 anos de um emprego no tempo integral, como se a pessoa tivesse, né, 15 anos trabalhando no tempo integral. Pois é. E às vezes a gente lê por aí, né, que o cérebro de membros desta geração, da geração digital, né, os nativos digitais, eles são muito mais rápidos, mais reativos, mais aptos à multiplicação simultânea de tarefas. Porém, infelizmente, esse entusiasmo generalizado está longe de ser unânime. E é isso que nós queremos trazer hoje, né? Vários especialistas estão denunciando a influência profundamente negativa desses dispositivos atuais sobre o desenvolvimento. Léo Freiman, eu não sei também falar o nome dele, né? Ele é um psicoterapeuta que faz orientação profissional, mas ele é mestre em psicologia educacional e de desenvolvimento humano e também é um escritor. E eu vi recentemente um vídeo do Léo Freiman comentando o seguinte: ele fala sobre a demência digital para os jovens, né? Ele dá um exemplo assim, olha só, abre aspas, já aconteceu você ler uma página de um livro e dizer, eu não sei o que eu acabei de ler? Aí ele vai explicar, que eu achei muito bom essa forma como ele colocou. Ele diz assim, que a tela faz com que nós tenhamos uma concentração, uma atenção exógena, difusa. Vamos simplificar? É quando a gente olha para a tela, a gente olha para vários pontinhos, né? A gente olha para cima, a gente olha para baixo, para o lado, para um lado, para o outro, né? E aí são vários estímulos ao mesmo tempo e aquilo fica difuso, ou seja, não é uma linha, não tem uma linearidade. Vou olhar, aí você para, você tá lá no celular e aí você para de ler isso, aí você vai ver o que seu amigo mandou no WhatsApp, depois você vê o que o outro amigo escreveu lá no Facebook, depois você vai olhar o TikTok, o Instagram e vai assim por diante, né? E depois você volta, olha o story, e aí você posta alguma coisa, aí você olha um anúncio, ou seja, você imagina, né? Você ficar 3 até 5 horas, né? Viciando o cérebro a pensar desse jeito. Quando você pega um livro, que tem que ler palavra por palavra, pensamento por pensamento, né? O cérebro não está mais treinado. E é o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos treinando para nos tornarmos pessoas distraídas, rasas. E o Léo fala, né, raivosas até, porque gera, né, essa irritabilidade. E aí ele fala, né, que as pessoas, de uma maneira geral, né, hoje em dia, essa se chama a nova forma de abandono. Né? Ele diz assim, ó, ter filho todo mundo quer, mas educar o filho requer tempo, né? E quase ninguém hoje em dia quer esse tempo, quer disponibilizar, né, desse trabalho, porque é um trabalho. E estamos com uma ideia de que o pai, ele falando, né, e a mãe quer fazer feliz o filho o tempo todo, né? O filho não pode se frustrar, ele não pode esperar, ele não pode sofrer. E aí a gente dá a tela, a gente também dá, vamos lá falar aqui entre nós, né, o açúcar, né? Vamos dar uma balinha, um docinho para ele ficar quietinho, né? Depois a gente dá ali um biscoitinho, aí a gente dá aquela farinha branca, e aí depois a gente vai lá reclamar com a professora que ela deu nota ruim para o nosso filho.
brigamos com o nosso cônjuge porque ele não está obedecendo as regras. É uma confusão danada. E diz ele, né, o Léo, que nunca tivemos tantas crianças com um problema, né, de depressão. Tantas crianças ansiosas, angustiadas. É o que me procura muito, né? Os pais hoje em dia, dentro da homeopatia. Crianças obesas, míopes, com problemas na região cervical, com dores na cervical, com problemas de sono, nós vamos abordar em seguida. Problemas escolares, porque não conseguem ler um livro, estudar, né? Ver essa linearidade que ele falou, né? Palavra por palavra, pensamento por pensamento. O cérebro não está acostumado, então ele lê uma página, não consegue absorver, entender. Crianças com tanta agressividade, com automutilação e, infelizmente, suicídio. Tá absurdo, gente. O uso do celular está num nível doentio e as nossas crianças estão adoecendo. Vocês sabiam que o ex-diretor da Apple, né, o Steve Jobs, ele protegia a sua prole das diversas ferramentas digitais? Eles que vendem, que comercializam lá em Los Angeles, né, o chamado Vale do Silício, de onde de lá sai tudo, né, do mundo digital do planeta. Os que trabalham lá põem seus filhos em umas escolas particulares caríssimas, onde não usam telas digitais. Tem um jornalista francês chamado Guilherme Erner, sociólogo. Ele diz que deem telas a seus filhos, os fabricantes de telas continuarão dando livros a eles. E o que nós podemos fazer? Vocês provavelmente já ouviram dizer que proibir os filhos das telas em uso recreativo, tá? Pode conduzir a um isolamento social, um transtorno emocional, porque aí ele vai sofrer bullying, que todo mundo conhece isso, todo mundo, ele precisa estar, né, socialmente a par de tudo que está acontecendo. Gente, isso é uma conversa fiada. Estudos mostram danos no uso, mas não tem nenhum estudo provando danos no não uso, né? A presença devasta, abre aspas, né? Enquanto a ausência não causa danos. Então não se trata de proibir todo o acesso digital, mas garantir que o tempo de utilização não seja mantido, né? Não seja mantido acima do limite da nocividade, ou seja, de ser nocivo. E aí nós vamos apresentar, no próximo etapa, nós vamos fazer várias partes. Nós vamos falar sobre o que os estudos estabeleceram de regras. É o próximo a nossa fala.